a boca um tabu. Ainda hoje é um tabu. Desde jovem, aquelas crianças que sempre, um dia eles querem ser médico, outro dia quer ser bombeiro, outro dia quer ser jogador de futebol. Eu nunca tive isso. Eu sempre quis ser dentista. E nesse caminho, até chegar à faculdade, eu já sabia também qual era a minha especialidade. Doutor, e como é que surgiu essa ideia aí da metodologia Smiles Collection, né? O que a torna ela única hoje? A gente tenta reabilitar o sorriso do paciente, a gente reabilita esse sorriso, tanto estética quanto funcionalmente, né? Porque o indivíduo é único, o ser humano é único, né, Gabi? O que fica bem para ti pode não ficar bem para mim e vice-versa, né? Eu acho que um sorriso bonito ele começa pela higienização e o autocuidado. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversa com Gabi. Hoje vamos receber um especialista que transforma sorrisos e autoestima. Doutor em odontologia estética, responsável pelos sorrisos de diversas Misses Brasil, criador da metodologia Smiles Collection e pioneiro em lentes de contato dental no Rio Grande do Sul, o Dr. Manuel Barrios. Ele vai contar tudo sobre estética, saúde, confiança e curiosidade no universo dos sorrisos. Fica com a gente porque tem muita informação, dicas e histórias incríveis. E agora vamos receber ele, Dr. Manuel, nossa sala do Conversa com Gabi. Tudo bem, doutor? E aí, Gabi? Ai, vamos te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço. Vamos pro nosso sofá, por favor. Vamos lá. Doutor, pra gente começar então a nossa entrevista, o que te levou a se especializar em odontologia estética, né? E estética também conservadora? Gabi, eu desde pequeno, desde jovem, aquelas crianças que sempre, um dia eles querem ser médico, outro dia quer ser bombeiro, outro dia quer ser jogador de futebol. Eu nunca tive isso. Eu sempre quis ser dentista. Uma coisa meio estranha isso, né? Mas foi o que aconteceu. E nesse caminho, até chegar à faculdade, eu já sabia também qual era a minha especialidade. Claro que na época a gente não tinha uma especialidade falando sobre estética mesmo, propriamente, né? Mas eu enxergava dentro das especialidades odontológicas caminhos que eu poderia chegar à estética do sorriso. Na faculdade, eu me dei conta que o sorriso, a estética por si só, não sustenta isso. Aí eu consegui entender que a estética ela depende da função, né? Essas duas coisas associadas dão um sorriso bonito e funcional, funcionante, né? Ai, que bom que já começou cedo, então, de ir ali firme no que queria, né? Isso. Doutor, e como é que foi essa experiência de estudar na Itália, né? Tu já teve esse estudo aí internacional e trouxe também técnicas internacionais para o Brasil, né? Uhum. Então, eu em seguida que me formei na PUC, a PUC-RS, eu fui para a Itália, fiquei lá em cerca de um ano e pouco, e lá eu fiz a odontologia estética conservativa, né? Então eles têm isso estamos falando quase 20 anos atrás. Não se tinha essa estética como a gente tem hoje. E o italiano europeu, no geral, ele é muito conservador, né? Eles sempre buscam fazer um tratamento que se atinja a estética e proporcionando um resultado que não se tenha principalmente danos biológicos. Uhum. Isso é muito importante. Hoje a gente tem visto coisas bem complicadas, com danos irreversíveis, muitas vezes, aos dentes, né? Ao sorriso. Então, eu fiz esse curso, que ele buscava estética e, ao mesmo tempo, conservação de estrutura dentária, que é uma estrutura finita, finda. Se não bem cuidada, se não bem levada ao longo da vida, ela finda. Né? Quando a gente finda um dente, a gente pode considerar que cada dente é um órgão, né? Então, se findou um órgão, a gente tem que substituir por algo que seja artificial. E a gente evita ao máximo essa substituição e ela vai ser feita só quando necessário mesmo. Ah, sim. E qual que é a importância que também o senhor participa da Sociedade Brasileira, né, de Odontologia Estética, da Federação Internacional, né, para a tua formação, para o teu networking? Isso é excelente, porque este grupo é um grupo muito distinto. Esses profissionais que fazem parte tanto da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, quanto da internacional também. Ali a gente encontra os melhores profissionais da área no mundo, né? Então é um privilégio poder estar dentro desse grupo tão seleto de pessoas profissionais. Doutor, e como é que surgiu essa ideia aí da metodologia Smiles Collection, né? O que a torna ela única hoje? Torna única porque o indivíduo é único, o ser humano é único, né, Gabi?
o que fica bem para ti pode não ficar bem para mim e vice-versa, né? Então a gente não pode tratar o ser humano como se todo mundo fosse igual. Então a Smiles Collection, ela pega individualidades, né? Então a gente tenta reabilitar o sorriso do paciente, a gente reabilita esse sorriso tanto estética quanto funcionalmente, né? Que nem a gente falei no início, não é só função, não é só estética, é a associação dos dois. E na questão estética, eu consigo colocar características do indivíduo, tá? Então, por exemplo, tem uma pessoa muito incisiva, tu é muito de chegar no lugar e te mostrar, as pessoas te enxergarem. Então, esse perfil de pessoa, ela é uma pessoa muito expressiva. E os dentes, dependendo de qual a localização, eles exprimem algumas coisas. E como é que chega nesse diagnóstico? Tem uma conversa ou já bate o olhar e já vê o que precisa? Tem uma conversa. Aliás, uma longa conversa. Então, muitas vezes o paciente me procura e ele acha que na primeira consulta ele vai resolver, né? Então, a primeira consulta é uma consulta que vai 1h30, mais ou menos, só conversando. A gente nem chega perto da minha cadeira. É 1h30 de conversa, para entender o que tu está querendo, né? Quais são os teus objetivos, o que tu gostaria de melhorar. E também tem aquela questão, né? Às vezes a pessoa acha que quer melhorar e ela está perfeita, né? Não tem o que fazer. Eu muitas vezes eu disse, olha, não vou mexer no teu sorriso porque ele está adequado para ti. Às vezes até estraga, né? Sim, tu vai tirar características do indivíduo, né? Claro. Que todo mundo se lembra de ti por aquele sorriso. Essa responsabilidade para mim é muito grande. Eu tremo um pouco. Teve alguma Miss que para ti foi difícil? Não difícil do sentido de fazer ela, mas assim, de deixar ainda mais glamourosa, mais brilhante? Mais brilhante, vou citar então a nossa vice-miss Universo, pode ser? A Júlia Gama. Maravilhosa! A Júlia ela é uma das poucas misses do Brasil. Só tem ela e mais outra, que elas conseguiram o feito de serem Miss Brasil por 2 vezes, né? É verdade. Tanto na versão mundo quanto no universo, né? A outra acho que foi a Adriana Alves de Oliveira, que também é gaúcha. Também. As duas conseguiram esse feito. E a Júlia, eu sou dentista dela desde a primeira vez quando ela ganhou Miss Brasil Mundo. Na época, ela era bem jovenzinha, nós fizemos alguns ajustes do sorriso dela, estava ok, estava pronto para o Miss Mundo, ok, foi super bem, ganhou beleza com propósito, um inglês excelente, todos aqueles requisitos, né? Um rosto bem jovem, bonito. Enfim, passou o tempo. E aí, Júlia volta como Miss Brasil versão Universo. 2020 já. Em 19 e 20. Então a gente estava no meio da pandemia. É verdade. Aquela confusão toda. E aí a Júlia me liga e me diz assim, tem uma coisa para te contar. Eu digo assim, o que é? Porque a gente nunca perdeu o contato. O contato. Os meus pacientes são assim, a gente se torna amigo. Isso, né? É legal, né? É muito legal. Então, por exemplo, agora fugindo um parênteses, então tem pacientes que vão lá só para tomar café comigo, para conversar, mostrar carro novo, principalmente os pacientes homens. Eu tenho muitos pacientes homens, então eles troquei de carro, quero te mostrar. Que legal. Eu sou consultor de namorada, eles mandam também. O que tu acha? Psicólogo do amor. Psicólogo do amor. E aí a Júlia, a gente nunca perdeu esse contato, né? E todas as vezes que ela vinha, ela estava na China, estava morando na China. E a gente nunca perdeu esse contato. Quando ela vinha da China, a gente fazia revisão e tal. Tem uma coisa para te contar nessa ligação de o que foi. Eu sou a nova Miss Brasil Universo. Mentira. Sim, fui nomeada por causa da questão da pandemia. Da pandemia e tal. Preciso conversar contigo, eu vou pro Brasil dia tal e a gente precisa conversar. Aí revisamos, aí eu olhei para ela e disse, Júlia, o que tá buscando? Ela olhou para mim e disse assim, é tu que vai me dizer. Eu disse assim, tu sabe que tu tá indo pra guerra, e quando a gente vai pra guerra a gente tem que estar bem munido, né? Ela, eu sei, por isso que eu tô aqui. Eu disse assim, bom, vamos melhorar esse sorriso, vamos. E aí a gente trabalhou também nessa questão de visagismo, de imprimir no sorriso dela a característica de chegada, de ser, tanto é que tu vê nas imagens daquele sorriso bem imponente, eu cheguei, né? Ela tem uma janela de sorriso bem larga. A janela de sorriso é aquele sorriso que tu consegue enxergar até lá ao final, né? Sim. A gente tem os corredores bucais laterais, né? Que muitas pessoas quando sorriem, em foto e vídeo fica escuro lá atrás, né? Ela não, aquele sorriso ilumina até lá atrás, né? Então a gente trabalhou nisso, justamente um sorriso que fosse para a vida dela, obviamente, que ela se sentisse bem, mas que funcionasse muito para a Miss, né? Para o palco, para as exposições dela
em público, tanto em fotografia quanto filmagem. Não, e tá aí, né? Tá aí. Vice Miss Universo, né, Vice Miss pessoal? Não é pra Universo. todos, doutor Exatamente. Manuel por trás. Doutor, quais foram, assim, os sorrisos mais icônicos, assim, que tu já teve a oportunidade de cuidar? Júlia, da Vice Miss Universo, a nossa amiga Cris Bart, que eu Ai, adoro, que nós adoramos. Eu tenho outros tantos que, por uma questão ética, eu não posso. Claro. Não posso fazer. Não, sim. Às vezes a gente tem que cuidar. Tem que cuidar sobre isso, né? Porque nem todos te dão autorização para dizer que fez realmente o tratamento. Mas essas duas já são maravilhosas, são né? duas que a gente, por isso que eu falei, são duas maravilhosas que a gente pode falar, né? A atual Miss Rio Grande do Sul também, a Júlia Guerra. Também. Júlia brilhou no Rio Grande do Sul. E a Júlia agora está voltando, nós vamos fazer outros retoques, vamos fazer alguns ajustes. Vai ter melhoras pro Miss Brasil? Ter melhoras. Não dá pra dar uns spoilers, assim. O spoiler é esse. Vai ter melhoras. Doutor, pra ti, o que faz um sorriso ser considerado perfeito? Sorriso, para ser considerado perfeito, ele é uma união de várias coisas, tá? Então, lábios, vamos começar de fora para dentro. Lábios com um volume adequado, não muito, nem também pouco. Um sorriso que tenha as gengivas mostrando pouco ou nada, um sorriso médio ou baixo. Dentes com essa relação de altura e proporção bem realizados. A gente tem algumas médias que a gente tem, né, para trabalhar nas proporções, tanto altura e largura. Claro, isso é muito difícil para o leigo enxergar, não é? O leigo, às vezes, eu tenho alguns amigos que são cirurgiões plásticos, né? E aí eu digo assim, você trabalha com centímetros, eu tenho que trabalhar com 1 milímetro, onde 1 milímetro faz toda a diferença no sorriso. E aí a gente tem que ter essa proporção, essa união de várias coisas. Outra coisa importantíssima é saber sorrir. Aí a gente está saindo do interior da boca de dentes bonitos, harmoniosos, e está falando de musculatura. A gente vai para o rosto do indivíduo. Aí muitas vezes pacientes que ficaram muito tempo sem sorrir, que não gostavam do sorriso, que se tornaram com um tempo com uma personalidade mais introspecta, eles, ao longo de sua vida, eles vão sorrindo acanhado, sorri de um lado, baixa de um lado, sorri do outro, fica aquela coisa estranha. E aí, com o tempo, eles levam uma desarmonia de toda essa musculatura do rosto, que muitas vezes, após a gente fazer um tratamento reabilitador, seja estético ou funcional, a gente tem que readequar a musculatura do paciente, porque ele não sabe sorrir. E quando ele sorri com o rosto todo torto. Então a gente pode dizer que os elementos faciais, a harmonia facial também influenciam diretamente o sorriso. Totalmente, totalmente. Principalmente a ação de musculaturas que estão envolvidas no ato de sorrir. Não é? Porque às vezes tu pode ter um sorriso maravilhoso e na hora de sorrir tu dá um sorriso estranho. E aí fica, por mais bonito que esteja os dentes e gengivas, né? A estética rosa é importante, quando dá o sorriso a musculatura não ajuda. Nossa! Então, muitas vezes após esse tratamento, o que a gente faz? A gente entra com fisioterapia para poder readequar toda essa musculatura da boca e do rosto para a pessoa aprender a sorrir. Nossa! Não sabia que existia isso. Sim. Fisioterapia para o sorriso. Sim, a gente tem que fazer fisioterapia, porque tem músculos que se atrofiaram com o tempo. Bom, porque então tudo tem solução realmente nessa vida, né? Tem músculos, por exemplo, que não tinha atuação justamente para esconder os dentes, eles atrofiam, é que nem não fazer exercício. Não usa, né? Não usa, então fica estranho. Então a gente entra com essa reeducação. Doutor, um sorriso bonito, ele precisa assim, de dentes brancos ou existe algo mais importante do que só os dentes brancos hoje? Eu colocaria os dentes brancos em último lugar. Colocaria. Para mim, eu acho que o importante é falar primeiro em alinhamento, né? Dentes bem alinhados, bem proporcionados, que a gente já está falando, né? Dentes bem alinhados, bem proporcionados, relação com gengiva adequada e com os lábios adequadamente. E eu colocaria a cor um dos últimos itens, assim. Porque dentes, principalmente hoje em dia, a gente tem visto dentes muito brancos. Isso não gosto. Eu acho que tá ficando até cafona, né? Quanto mais natural, acho que essa busca pela naturalidade é mais moderno do que aquele piano branco, né? Sim, sim. Hoje o que a gente tem? A gente tem as cores bleach. Isso estou falando de
um sorriso que foi criado, tá? A gente tem as cores Bleach, que são as cores de dentes clareados. E dentro dessa escala tem o Bleach 1, que é a cor mais branca que existe, tá? Que na natureza não existe, no ser humano não existe, né? Então isso, por exemplo, esse eu nunca usei. Aí a gente entra no Bleach 2, Bleach 3, Bleach 4. Eu gosto desses, tá? Principalmente o Bleach 3. É uma cor que é clara e, como eu digo, é branco humano. É possível. É uma cor possível. O Bleach 1 não é uma cor possível. Aí a gente entra também nas pessoas que são expostas a estúdios de iluminação, tanto de estúdio de gravação quanto estúdio fotográfico, que tem incidência de luz. E aí entra uma questão física, né? Sempre quando tem incidência de luz, reflete luz, né? Então, se tu faz um dente, por exemplo, tu que exposta a muita luz, e a gente faz um dente claro, bem claro, nessa escala Bleach, a gente pode ter certeza que a tua imagem na TV vai ser muito mais branca do que realmente é. Então a gente às vezes vê muitos pacientes assim, eu vi fulano na televisão, mas está muito branco. E eu já sei, não, realmente. E às vezes eu conheço a pessoa e digo, não, realmente é uma cor clara, mas não é isso que tu está pensando. Isso que tu está enxergando é reflexão de luz de estúdio. Então os dentes ficam muito mais brancos do que o que é mesmo na realidade. Então isso é uma coisa a se observar para quem trabalha com iluminação artificial. Falando em lentes de contato, né? Quem é que pode fazer? Tem algum cuidado essencial para poder fazer as lentes? A indicação da lente ela é bem ampla, né? Hoje a gente colocou esse nome, aliás, esse nome se tornou muito popular, lentes de contato, né? E na verdade são laminados em porcelana, né? São lâminas de porcelana, tá? E eu costumo dizer também, não se resolve tudo com isso. Então, as lentes de contato, dentes com pequenas modificações, dá para a gente acertar o alinhamento. Com dentes que são muito desalinhados, não dá, porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na questão biológica, né? Aí vai ter que haver desgastes muito invasivos e aí a gente vai botar a perder a questão biológica dos dentes. Lembrando que os dentes são elementos finitos, né? Eles acabam. Então, para a gente ser menos invasivo, então a gente tem que ser dentes com um pouquinho de desalinhamento, mudar a cor é possível, mudar textura também é possível, enfim, harmonizar todo um sorriso, tudo isso é possível. Mas a lente de contato, além de ser só a parte da frente do dente, ela também tem uma outra versão, que essa eu costumo usar muito, que é o chamado von Leeuw. O que é von Leeuw? Von Leeuw é uma técnica onde o dente ele recobre a parte da frente, onde a gente enxerga, e a parte oclusal, a parte onde mastiga, tá? Então, eu uso muito essa técnica para pacientes 50 a mais. Por quê? Isso é bem interessante, o pessoal de casa tem que saber. Com o tempo, com a idade, dentro do processo de envelhecimento, a gente tem desgaste dentário. Os dentes vão se desgastando. Somado a isso aos nossos hábitos que a gente tem de alimentação, né? E somado a isso pessoas que têm bruxismo, esses dentes desgastam com o passar dos anos. Então, com o paciente com 50 a mais, já houve uma perda já houve desgaste desses dentes. E tu sabe que o nosso rosto é dividido em 3 partes. Primeira parte, que é da raiz do cabelo até a altura da sobrancelha, segunda, da altura da sobrancelha até a base do nariz, e a terceira, base do nariz, base do queixo. E desses 3 terços, o único terço que reduz com a idade é o terço inferior, porque existe desgaste dentário. Tá? Então a gente nota que pessoas com mais idade têm o cantinho da boca caído, é mais curtinho, o queixinho é mais curtinho, mais voltado para frente, por causa disso. Então a von Leeuw, o que ela faz? Ela me restabelece a parte estética do dente, a parte que a gente enxerga, e te dá altura, aumento de dimensão vertical. Então a gente consegue voltar no tempo, há 20, 30 anos atrás, levantando a mordida com esse tipo de lente de contato, que é uma lente chamada von Leeuw, que recobre na parte da frente, a parte que mastiga também já do dá dente. uma rejuvenescida na pessoa. O que acontece? Os 50 a mais, tu vai ver depois que o rosto, nas fotos finais, o rosto está bem proporcionado, está mais alongado, menos
truncada, a musculatura alonga mais, fica um rosto bem mais elegante, porque a gente devolve as proporções faciais. Com certeza. Doutor, na sua visão, como é que o sorriso impacta na confiança pessoal também, na imagem da pessoa, né? Porque é muito importante. É muito importante. A gente sabe, principalmente de uns tempos para cá, com o advento principalmente da internet, né? Com as redes sociais, que a gente nunca foi tão exposto, né? A fotografias, a filmagens, enfim. E isso as pessoas começaram a notar que tinha alguma coisa estranha, né? E começaram a procurar como melhorar isso. Porque pessoas... eu já tive pacientes que chegaram para mim e assim, olha, não sorriam. Não sorrio em foto, não sorrio na minha vida, as pessoas acham que eu sou antipático, enfim. E isso muda. São pessoas que se tornaram introspectas com o passar dos anos. E aí, quando chega e faz um tratamento, parece que elas se transformam em outras pessoas, né? Elas ficam mais extrovertidas, elas começam, inclusive, melhorar a relação com a própria família, né? Porque, principalmente o casal, né? Claro! Começa a ficar mais à vontade ali. Mas é bem estranho, assim, é uma coisa bem gratificante pra gente que trabalha isso, esses resultados, e acompanhar depois nas redes sociais, né? Aí tu evolução, né? Aí tu pega ali na página do Instagram, aí tu vai olhando lá embaixo, a pessoa tá bem introspecta e começa a subir, assim, as fotos, e dizem, olha, começou a mudar, né? A pessoa se tornou mais feliz, mais bonita, mais alegre. Ficar feliz também de ver esses resultados, Adoro. Né? Gosto muito. Ai, que maravilha. Muito feliz. Doutor, tu acredita que a odontologia estética, ela pode mudar a vida de alguém, além da aparência? Com certeza. Com certeza. Muda vidas. Porque vem de dentro para fora, né? O sorriso melhora essa questão da autoestima, até para tu te propor a fazer coisas que antes tu não farias, né? Te deixa bem à vontade para isso. E outra coisa, isso estou falando para as pessoas que não estão expostas a como nós estamos aqui, a gravações ou a foto, mas pessoas comuns, né, nas suas vidas, que têm uma transformação, começam a se relacionar bem com a família, começam a sair, começam a participar de grupos. Isso é importante, né? Não, total. Existe algum truque simples, assim, que qualquer pessoa pode aplicar para deixar o sorriso mais harmônico? Mais harmônicos. Tá, isso a gente tá falando sem fazer qualquer intervenção nos dentes, digamos assim. Eu acho que essa questão muscular e saber posicionar a musculatura do rosto. E tem uma coisa chamada que eu chamo muita atenção, principalmente das meninas que estão participando de concurso. Fotogenia de sorriso. Não é porque tu é bonita que o teu sorriso vai ficar bonito em qualquer ângulo, de qualquer imagem que tu vai fazer, né? Num palco ou em fotografias. Tem ângulos que a gente fica melhor. Sim. Então, principalmente elas, eu sempre digo, presta atenção, deixa eu te avaliar. Olha, tu fica melhor sorrindo assim. Então, assim não fica bem, então não sorri pra câmera assim. Então, assim, tem umas posições de cabeça. Tem uma posição de cabeça, por exemplo, que fica o rosto, perde completamente a harmonia, que é posicionar com a cabeça mais para trás. Toda vez que você se posiciona com a cabeça mais para trás, a gente deforma as proporções do rosto. Eu estou fazendo uma foto aqui, tu levanta a cabeça e sorri. Quando sorri, o sorriso fica invertido e o teu rosto se deforma. Então é sempre bom um pouquinho mais para baixo. 90 graus. Não sei se a câmera tá pegando aqui. Tá pegando. Então aqui, ó, 90 graus o queixo com o pescoço. Isso aqui é importante. Nem assim e nem assim. Entendi. Deixar bem aqui assim. E se for fazer uma movimentação, que seja para baixo e não para cima, porque senão deforma o rosto. E tem algum erro comum, assim, de autoestima que tu percebe que as pessoas cometem em relação aos dentes? A boca é um tabu. Ainda hoje é um tabu. As pessoas, elas têm dificuldade, elas não higienizam como deveriam higienizar, elas não cuidam como elas deveriam cuidar. Fio dental é um tabu, as pessoas não passam fio dental, e o fio dental é super importante para a saúde. E principalmente para a questão, tem gente que diz assim, eu sinto mau hálito. Mau hálito está totalmente ligado à falta de uma higienização correta, principalmente passar fio dental. Então as pessoas têm essa relação, muitas pessoas acham a boca, vou usar a expressão nojenta. Hoje eu estava falando com a minha auxiliar e a gente estava falando justamente sobre isso, a relação do indivíduo com a sua boca. É uma relação muito estranha, algumas pessoas não lidam bem. Estranho, né? É estranho, né? Porque é uma coisa tão normal pra gente, né? Não, mas a boca é um pouco tabu também. Que loucura. Doutor, qual foi o caso mais inusitado ou divertido aí da tua carreira durante esses anos? Então faltava 2 dias pro mês Rio Grande do Sul
e essa paciente foi finalizar o tratamento com as lentes. Começamos a fazer a cimentação, que é a colagem dos dentes, né? Que é uma colagem bem específica, depois a gente pode falar, inclusive. E aí, o que aconteceu? Uma das lentes saiu da minha mão e sumiu. Não. Caiu em algum lugar. Sumiu. Faltavam 2 dias para o concurso. Sumiu. E aí, todo mundo procurando, inclusive a paciente, todo mundo no chão procurando, né? Meu Posso te Deus. deixar assim pro concurso. Nessa, estava chegando o técnico das cadeiras odontológicas do consultório e eu pedi... Onde é? Não sei, eu não tô achando, vê se tu encontra pra mim. Aí começou a desmontar minha cadeira. Desmontou toda a cadeira, adivinha, tava lá embutida num metalzinho. Ainda bem que encontraram. Imagina se ela fica sem os dentes. Imagina. Tá, essa foi uma coisa engraçada, mas no geral tudo corre. Sim, transcorre na tranquilo, normalidade. assim, Falando em tendências, existe algum aí de sorrisos que tá em alta entre as celebridades? Ai, eu não gosto disso, de tendências. A tendência é uma coisa muito momentânea, né? E muito geral, né? Deixa o indivíduo não sendo um indivíduo, né? Não sendo indivíduo. Eu acho que o sorriso ele tem que ser atemporal. É aí que entra a metodologia Smiles Collection, porque a gente consegue imprimir no teu sorriso características tuas mesmo, né? Extroversão ou introversão, ou alguém... Por exemplo, outra coisa interessante, te falei dos incisivos centrais, né? Por exemplo, em homem, o sorriso do homem é bem diferente do sorriso da mulher, né? Eu diria que o sorriso da mulher, ela está muito ligada ao incisivo central e incisivo lateral, e o homem está ligado aos caninos, as presas, digamos assim, né? E isso vai uma coisa assim, a gente remonta a milhões de anos, né? Quem é que ia para a caça? Claro. Era o homem que ia para a caça. Então, uma forma de defesa, se ele encontrasse a fera na frente dele, ele também expor os caninos dele. Então, se tu olhar o sorriso dos homens, os caninos são os dentes que mais chamam a atenção. Começa a observar isso. E das mulheres, os incisivos centrais. Se tu pudesse dar um conselho para quem sonha aí com um sorriso perfeito, qual que seria? Primeiro, cuide muito. Faça higienização adequada, passe fio dental. Eu brinco, os dermatologistas dizem, passe o filtro solar, e os dentistas, passe fio dental. Eu acho que um sorriso bonito ele começa pela higienização e o autocuidado. Autocuidado, porque, que nem te falei, existe um tabu ainda da boca. Doutor, para quem ficou interessado aí no teu trabalho, como é que as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar pelo Instagram, né? @drmanuelbarrios. Podem também através do WhatsApp, né? Da clínica. Posso falar o nome? Claro, por favor. 51 99 48 6358 e da clínica 3573 4858. Aqui em Porto Alegre, Aqui doutor. em Porto Alegre. E eu tenho consultório também em Pelotas e em São Paulo. Olha, então você que está aí da sua trilha não pode deixar de fazer uma consulta com o Dr. Manuel. Doutor, foi incrível te conhecer mais, aí também falar sobre o universo dos sorrisos, entender como é que funciona essa estética, a função, personalidade que se unem aí para criar sorrisos únicos, né? Aprender também essas dicas valiosas e manter a saúde bucal em dia. Muito obrigada por essa conversa, viu? Prazer. E vocês aí, lembre-se, um sorriso não transforma apenas o rosto, mas também a confiança e autoestima. Obrigada pela tua audiência. Nos vemos no próximo Conversa com Gabi. Tchau, tchau!